Vamos então para a nossa última parte dessa música, olha, desta aula da sombra à verdade que liberta, tá? Nós estamos na segunda aula dela, essa aula é a aula de número 15.2, tá bom? Então a gente vai ver aqui o fechamento dessa aula. Então, só para relembrar, nós somos criaturas, todos nós, criaturas carentes de Deus. Não somos super seres, não somos seres que não precisam da graça, da misericórdia, do poder de Deus. Somos carentes, temos momentos de inquietude, de insatisfação, mas esses momentos eles nos chamam para perto de Deus. É um convite a enxergarmos a sua luz, né? Então, o mal é uma realidade histórica, nós não podemos ser ingênuos quanto a isso. O mal existe dentro de nós. Paulo dizia, o mal que eu não quero fazer eu faço, o bem que eu quero fazer, isso eu acabo não fazendo muitas vezes, né? Então, reconhecer isso já é meio caminho andado para a gente buscar estar na presença do Senhor como Ele quer. Nós precisamos reconhecer que o pecado é mortífero, que ele é devastador, que ele se manifesta com radicalidade, que reconhecer é o primeiro ponto para a superação dele. E J. Foles fala assim: o maior pecado para a literatura bíblica será aquele que nem mesmo tem consciência do seu pecado. Ou seja, aquele que nem se julga pecador, nem reconhece, né? E aí o texto faz a referência de 2 episódios da Bíblia interessantes. Davi, quando Davi peca e ele não se dá conta desse pecado, ele não, num primeiro momento, ele faz uma manobra, né, para tentar se livrar do seu pecado, do seu erro, e acaba agravando em outro pecado, até que o profeta Natan o confronta. E ali então ele reconhece aquilo que havia feito. Tem também os fariseus, né, que veem o cego enxergando, vendo a luz de Deus, e eles mesmos não enxergavam nada, embora estando diante da presença de Deus, né? Estavam fechados dentro da própria cegueira. Então, esse fechamento à mentira, ou esse fechamento, essa rejeição à luz, impedem que nós tenhamos uma nova consciência e um novo proceder. Então, nesse ponto, não se considerar pecador é o pior pecado, porque daí você acha que já está ótimo, que você não precisa mais de consertos, você não precisa mais de ajustes, você não precisa mais de quebrantamento, você não precisa mais da graça, você não precisa da cruz, você não precisa do perdão. Então é algo muito perigoso. O tema da mentira deveria merecer atenção especial por parte de todos os cristãos. A mentira, como nós dissemos, é o fechamento do ser humano que rejeita a verdade que é Deus revelada em Jesus Cristo. Então, o primeiro passo no processo de conversão consiste em aceitar que precisamos de conversão. É o pecador compreender que é pecador e carece da graça de Deus. Então, essa nossa ambiguidade, essa nossa dualidade, essa nossa, às vezes, até incoerência, né? Essas nossas fraquezas, elas são reais. Pode ser um homem com o maior título, com o maior estudo, com o maior recurso financeiro, com a maior riqueza, não importa. Isso é inerente do ser humano por causa do pecado original. Então, é necessário aceitar essa realidade da sombra, novamente, entre aspas, eu uso essa expressão que foi trazida pela psicologia, psicanálise, psiquiatria, para o amadurecimento da nossa personalidade, para o nosso amadurecimento. Reconhecer para superar e amadurecer. Então, em união
com a nova vida em Cristo Jesus, todo cristão pode afirmar como Paulo. Olha que coisa linda. Porque quando eu estou fraco, então é que sou forte. Ou seja, quando eu reconheço que preciso de Deus, quando eu reconheço que eu preciso de Jesus, é aí que eu posso ter certeza que eu estou no caminho certo. Porque eu estou me colocando sujeito a Ele, eu estou reconhecendo que eu sou pequeno, que eu preciso desesperadamente da sua mão, da sua misericórdia, do seu poder, do seu Espírito Santo, né? Esse versículo está lá em 2 Coríntios 12, 10. E Paulo também, uma outra referência que aqui a tradução achei muito bonita, que está lá em Filipenses 4,13, que nessa tradução diz: tudo posso naquele que me dá força. Tudo posso naquele que me dá forças. Então, quando eu reconheço que a minha sombra, ou a minha fraqueza, ou as minhas rejeições, as minhas repressões, elas não são para me destruir, mas em Jesus elas podem ser colocadas à luz diante dele, para que ele venha me ensinar a viver essa nova vida em Cristo Jesus. Novamente eu cito, como em uma gravação anterior, que eu falei, como Jesus falou para aquela pecadora: onde estão os teus acusadores? Eles foram embora? Eu também não vou te condenar. Vá e não peques mais. Jesus não falou para ela: esses homens eles são muito exigentes, o que tem isso que você está fazendo? Não tem problema nenhum. Ele não compactuou com o pecado, mas ele disse para ela: não é para você ser destruída por causa do seu pecado, é para você se arrepender e construir um novo caminho. Então, Paulo nesse Filipenses 4,13 está muito bonito. Tudo posso naquele que me dá forças. E também João 8,32, a verdade nos libertará. Ficamos cegos à verdade quando nós mentimos para nós mesmos, quando nós acreditamos que somos bons, que somos luz, estamos sempre certos, sempre fazemos as coisas certas, nós somos insuperáveis. É claro que precisamos caminhar no caminho da santificação, da perfeição cristã, para buscarmos sermos irrepreensíveis, mas sem com isso ignorar as fraquezas que existem em nós. Então, quando nós reconhecemos a sombra que existe dentro de nós, nós podemos começar a enxergar a luz da verdade de Deus, que os outros são e que eu mesmo sou. Eu também sou fraco, eu também sou pecador. E isso é válido também para o reconhecimento da sombra coletiva existente nas nossas comunidades eclesiásticas. Então, novamente eu vou dizer, muitas vezes a gente projeta, né? Ou a gente só sabe punir ou repreender o outro e a outra instituição. Então, às vezes é muito fácil nós criticarmos, né, a outra igreja, uma outra denominação, um outro grupo social, sem fazermos primeiro uma autoavaliação, uma autocrítica. E esse convite a andar na verdade, ele vai ser até a volta de Jesus, até o Senhor nos buscar continuamente. O Senhor nos convida para andarmos na sua luz, nos convida para apresentarmos a Ele as nossas fraquezas, como eu disse no começo da aula anterior, também as nossas potencialidades reprimidas. Sabe que muitas vezes no ministério pastoral, inclusive, muitas dessas potencialidades serão desenvolvidas, né? Até pela urgência da missão. Mas que você possa guardar essa aula como uma aula preciosa na sua vida e na sua caminhada acadêmica, onde a antropologia teológica se abre nesse diálogo franco, reconhecendo que sim, nós temos sombras, nós temos, como os termos bíblicos apontaram, né? A questão da hipocrisia, a questão da farsa, e também ao mesmo tempo a verdade como confiança, segurança,
como retidão, né? Que a gente possa buscar esse caminho e compartilhar essa dimensão autêntica, onde ser humano não nos torna menores para trilhar o caminho do Senhor. Ao contrário, Ele nos convidou para caminharmos junto com Ele até a plenitude da fé. Deus te abençoe. Tchau, tchau.